Olá pessoal, aqui é o Clóvis do Maperid. A gente vai explicar o porquê que a gente criou o Maperid para tornar o desenvolvimento de software de uma forma sustentável, onde que a gente possa compartilhar os conhecimentos, ter mais tempo para usar a nossa criatividade e reduzir o tempo, para a comercialização dos produtos que criamos, e assim obtendo essas entregas mais eficazes. Nós criamos uma metodologia que é focada no mapeamento de ideias, na qual a gente consegue materializar essas ideias usando mapas mentais. É através de uma engine que analisa essas ideias, é um robô, vai entregar o código-fonte na tecnologia destino. Com isso, a gente consegue acelerar o desenvolvimento de software e as suas evoluções. Então, a gente já falei a respeito da missão. Então, qual que é o problema que a gente ataca hoje? O problema que a gente tem atacado é justamente a parte da programação, porque ela requer bastante foco da nossa parte. A gente precisa pesquisar e usar muito a nossa criatividade para que a gente possa atingir o estado de arte do código que a gente cria. Porém, a pressão que a gente sofre hoje em dia por entregas cada vez mais rápidas acabam gerando vários bugs e retrabalhos, técnicas de teste. E mesmo assim, a gente acaba sofrendo bastante para entregar as coisas de uma forma sempre mais rápida. Além de tudo, o mercado brasileiro e no mundo como um todo, ele tem um crescimento, só no Brasil, por exemplo, um crescimento médio de estudo que nos próximos anos, até 2024, vai ter um aumento de 70 mil profissionais, uma demanda de 70 mil profissionais por ano pelas empresas. Porém, o mercado acaba entregando no máximo 46 mil em termos de pessoas formadas na área de tecnologia da informação. Com isso, a gente tem um problema bem grave, que além de termos toda essa pressão para o desenvolvimento de software, a gente acaba tendo uma pressão dessa entrega de profissionais para o mercado também, o que acaba gerando uma perda de investimentos e tudo mais na área, no setor. Então, qual que é a solução? O Maperid ele foi trazido para mudar o mindset, onde que a gente vai estar trabalhando e mudando a maneira que a gente pensa na hora de escrever código. Então, como a gente não tem como aumentar a quantidade de pessoas, a gente precisa mudar a nossa maneira de executar esse trabalho. Então, a nossa metodologia ela vem para fazer com que você foque nas ideias e não somente como a gente implementa elas. Então, com isso, a gente consegue materializar essas ideias e, a partir da materialização dessas ideias, fazer essa execução. O Maperid ele não é uma coisa nova. Eu já venho trabalhando com ele faz uns 20 anos no desenvolvimento. Em dezembro de 2013, um colega de trabalho viu como eu trabalhava e perguntou por que eu não produtizaria esse produto para que outros pudessem usar e tirar o benefício que eu já tirava no dia a dia do meu trabalho, porque ele via que eu trabalhava bem rápido nas implementações que eu fazia. Então a gente deu início ao desenvolvimento e o mapeamento de uma plataforma de BI, onde que a entrega foi feita em maio de 2014, ou seja, em 6 meses, construímos uma plataforma do zero, e essa plataforma foi entregue em tempo recorde com apenas 2 desenvolvedores. E nesse meio tempo a gente também implementou, após esse sucesso, acabamos implementando um desenvolvimento de um CRM e um ERP. Esse ERP acabou sendo desenvolvido, ele havia uma estimativa inicial pela empresa no modelo antigo, de 7 anos para estar com um ERP totalmente completo, com todas as informações. A gente conseguiu implementar isso em 1 ano e meio. Então teve um ganho muito expressivo na velocidade da evolução para a implementação de um ERP também. E agora, em 2019, a gente colocou em operação o Maperid para que todo mundo possa estar consumindo ele como uma plataforma de geração e entrega de códigos. Okay? A metodologia que a gente faz para a entrega desse tipo de trabalho primeiro a gente ensina vocês como trabalharem com isso, fazer o mapeamento de todas as ideias do negócio. Depois a gente passa para a criação dos padrões na tecnologia alvo, onde vocês mesmos podem colocar todo o teu processo de desenvolvimento, como você trabalha e tal, dentro desses padrões. E após isso, no terceiro passo, você já começa a ver o seu código funcionando e rodando conforme você especificou ele anteriormente. Em termos de tecnologia, a gente utiliza mapas mentais e padrões de código. E aí geralmente surge a pergunta, mas e se eu quiser mudar um código gerado, porque é um gerador, Na verdade, o padrão é seu, Você pode alterar ele da maneira que quiser, como você faz hoje com o teu código atual. A diferença é que a gente, baseado nesses padrões, a gente vai acelerar as entregas desse trabalho, Não precisa alterar um monte de arquivos. Hoje a gente sabe que várias tecnologias exigem
com que a gente acerte em vários lugares, vários padrões, alterações e tudo mais. Isso acaba consumindo bastante tempo. Também a questão de, mas eu vou conseguir representar regras, eu só não vou fazer um gerador de telinhas. Não. A ideia é que tudo que você faz manualmente, você consiga fazer essas implementações dentro das ideias e usando os padrões de códigos que você mesmo vai poder escrevê-los, ok? Não são padrões assim, foi o Clóvis que inventou um padrão e eu vou estar utilizando o padrão só que o Clóvis fez, se eu precisar de alguma coisa, eu dependo do Clóvis. Não depende de ninguém da equipe do Mapperídia para estar fazendo esse tipo de alteração, vai estar dependendo apenas da sua criatividade. E o que vai acontecer é que o Mapperídia vai te ajudar a acelerar esse processo de trabalho. Aí eu vou deixar aqui para vocês que queiram entrar em contato para receber alguma informação a mais a respeito do Mapperídia. Tá aqui meu e-mail, podem entrar em contato à vontade que a gente fica feliz em responder qualquer dúvida. Para que não fique somente na parte institucional, eu vou mostrar para vocês uns mapas que eu tenho aqui a respeito já de mapeamento de como o Mapperídia funciona, seguindo alguns padrões. Aqui, por exemplo, a gente criou para esse caso aqui um software que a gente tem já implementado, que inclusive é aquele BI que eu comentei para vocês no começo, de 2013. E aí foi criado um produto aqui para a gente fazer demonstrações do Mapperídia e também ser um extra nesse produto. Aí aqui, por exemplo, eu vou pegar o pacote de pessoa, onde que eu tenho aqui, por exemplo, o mapeamento de empresa. Aí, esse mapa, a gente define aqui qualquer informação que a gente queira, né? Aqui temos ícones que determinam, por exemplo, um relacionamento de 1 para 1. Eu tenho aqui um relacionamento muitos para 1. Eu tenho um relacionamento 1 para muitos, né? Que é uma coleção. Aqui, no caso, uma empresa pode ter várias filiais e uma empresa pertence a um grupo empresarial. Então, essas notações elas não são fixas, a gente pode fazer alterações e definir da melhor maneira que for para o time que estiver executando e trabalhando. Né? Então, se eu não quero chamar um atributo de string, eu posso chamar esse aqui de varchar, posso chamar de char, qualquer nome que queira. Né? Aí a notação, depois a gente utiliza essa notação que a gente padronizou na hora de montar o mapa para fazer a montagem dos padrões de escrita de código que vão ser executados lá na frente. Feito isso, aqui tem até, por exemplo, apontou para filial, né? A questão que é uma pessoa, apontou para uma empresa, tem uma pessoa, que tem todas as informações de uma pessoa e assim por diante. Então, são várias classes que a gente tem aqui, né? E aí, a partir disso, pensei, agora eu preciso, só vou ter a questão de dados. Não, a gente tem também, aqui no modelo de dados, a parte de modelo de telas. Então, vou pegar aqui, por exemplo, a contratação, a gente tem um padrão, por exemplo, empresa. A empresa aqui eu tenho as opções que vão aparecer lá no menu, cadastro de empresas do grupo, qual que é o ícone que eu quero e tal. E a gente tem aqui um padrão List Editor. Nesse caso, o template que a gente está utilizando, ele trabalha com o conceito de List Editor, onde que eu vou estar selecionando um dado de uma lista e editando ele em outra tela. Então, o que isso vai acontecer? Aqui eu tenho um exemplo do list, onde que eu determino qual que é o label que eu quero que apareça na tela, qual que é a classe que vai ser listada e quais os dados que eu quero que apareçam nas colunas das minhas tabelas. Depois, se eu clicar num item dessa lista, ele vai abrir para mim o Empresa Editor. Então, dentro do Empresa Editor, eu tenho aqui determinado qual que é o label que eu quero que apareça, qual que é o item da lista que eu estou editando e qual que é o nome que eu quero dar para ele. Então, eu estou editando uma empresa. E quais são as linhas? No caso, é um formulário. Quais as linhas que eu estou mostrando nesse meu formulário? Descrição, segmento, empresa e ativo. Observem aqui que segmento, por exemplo, se a gente voltar lá no cadastro da pessoa, a empresa, eu tenho que o segmento é uma referência para a classe segmento. Ou seja, eu precisaria ter um input na tela de seleção. Pode ver que eu não preciso definir na tela aqui, de novo, né, dados que eu tenho lá. Eu só defini aqui que ao invés de usar aqui esse campo quando é uma referência, ele vai desenhar um autocomplete. No lugar de usar um autocomplete, eu coloquei aqui um campo de inputs para seleção, para fazer um select. A mesma coisa aqui na questão de pessoas, só que aqui eu já adiciono uma regrinha de negócio. Ó. Eu posso colocar que as empresas pessoa que eu vou listar vão ser somente as empresas onde está o empresa grupo igual assim. Então, igual assim, ele vai fazer esse filtro e também quero utilizar um input select, porque provavelmente, no caso da regra de negócio, empresa pessoa do empresa editor vai ser alguma coisa com poucos itens para selecionar. Okay? Feito isso, eu vou mostrar para vocês qual que é o formato de implementação
como que isso aparece lá para o usuário final. Depois eu vou mostrar para vocês a parte do gerador. Mas antes de cair no gerador, eu vou mostrar para vocês o resultado final dessas telas, ok? Aí caindo aqui eu tenho, por exemplo, vou entrar, fazer o meu login, né, no sistema. Acessei o login, vou lá na tela de contrato. Observem aqui que o mesmo texto que está escrito lá, cadastro empresa grupo, no pacote está aqui também. Eu clico no cadastro empresa grupo. Eu tenho aqui a listagem das empresas, ó, com paginador, com busca, né? Então, por exemplo, se eu escrever aqui no buscar, eu quero buscar empresa com empresa, e aí ele pode selecionar, né, qual a empresa que eu quero, né, e assim por diante. Feito isso, eu vou selecionar uma empresa, né? Eu vou selecionar aqui uma empresa, por exemplo, empresa B. Aqui a gente pode observar, eu tenho aqui uma empresa B, que é o primeiro campo que eu tinha colocado lá, o segmento, ó, que eu posso selecionar. Eu tenho aqui o razão, né, social daquela empresa e o ativo sim ou não. Esse ativo, por exemplo, aqui no mapa vocês podem ver que a gente tinha especificado, eu acabei não falando isso anteriormente, o ativo eu tenho aqui os valores sim e não, né? Então ele já vem automaticamente para a tela com aquelas informações de sim e não que a gente colocou lá. Então aqui eu posso, se eu quiser passar esse cara de ativo para sim, ele libera a opção de salvar. Então todas essas questões do padrão da programação da tela a gente define no nosso padrão de template de programação. É feito, por exemplo, qualquer um escreve isso e depois ele vai ser adaptado conforme o nosso padrão de programação vai determinar. Eu vou voltar aqui para a lista, né, para mostrar, por exemplo, uma das coisas que eu quero colocar nessa tela, se a gente observar aqui, eu tenho um campo código na minha empresa, mas eu acabei não colocando esse campo código aqui na minha tela. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no mapa de tela, que é esse mapa aqui, e vou adicionar na lista o campo código. Eu quero colocar antes da descrição e colocar aqui também no editor esse campo código também. Vou salvar. Aí eu vou entrar aqui na tela do Mapperid e vou mandar gerar ele. Eu tenho aqui, por exemplo, a linha de comando, só para explicar para vocês, ó, Mapperid -h. Eu tenho aqui as opções que eu posso gerar para essa classe. E aí o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou gerar só parte web, né? Então eu tenho aqui as opções várias opções de gerar SQL e tudo mais. Eu vou mandar gerar dos meus padrões que eu tenho só parte HTML. Deixa eu só verificar uma coisa que eu acabei esquecendo de validar, se eu tinha salvo. Tá, salvo, ok. Então ele gerou aqui esses erros, é normal porque como eu estou trabalhando nesse mapa agora, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, tem alguns erros lá que eu deixei no mapa, mas ele vai gerar a parte que me importa, né? Feito isso, eu vou vir aqui na parte web, que é aquela parte que eu estava, era onde estava a API, o meu mapa principal. Eu vou vir aqui e vou chamar o compilador do GUP build dev. Ele vai compilar o meu tema, né? Vai compilar toda a parte web. E aí eu vou fazer a atualização. No Mapperid também já você pode colocar um comando aqui que ele vai atualizar o teu servidor. Então, tem um comandinho aqui que seria o web. Então ele vai atualizar a parte web do meu sistema. Atualizei a parte web do meu sistema. Eu vou vir agora aqui na tela e vou atualizar essa minha tela para ver o campo. Aqui a gente já consegue ver, ó. Então eu já inseri o campo código, já apareceu o campo código aqui no list, ó. Então antes não tinha, agora apareceu. Se eu clicar aqui agora para editar esse cara ou cadastrar, vou pegar aqui cadastrar, por exemplo. Eu já tenho aqui o campo código pronto ali para ser usado. Então é isso. O Mapperid, o que ele faz? Baseado em padrões de código, a gente tem uma linguagem de montagem de templates, que é você que usa também. Essa montagem ela é totalmente livre e totalmente escrita em mapas mentais também. E com isso você consegue montar todos os padrões orientados às suas ideias, que vai entregar esse tipo de resultado para você. Tá ok? Então qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver a respeito do Mapperid, pode entrar em contato conosco que a gente vai estar feliz em te atender e te explicar com mais detalhes essas informações. Obrigado.